beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo aí do canal para comentar esse clássico, um clássico aí diferente daquilo que a gente viu dos outros jogos aí desta semana, entre Corinthians e Santos. Corinthians jogando em casa, não podendo contar com seu treinador por causa daquele incidente no jogo entre Corinthians e Cruzeiro, onde o cara ele foi expulso após questionar o fato do Bandeirinha ter interferido ou não no lance do gol da vitória do Cruzeiro. Corinthians que naquele jogo também perdeu Fagner e Bruno Mendes. Foi a campo contra o Santos com Cássio, Michel Macedo, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Ralf, Pedrinho, Júnior Urso, Matheus Vital, Wagner Love e Bocelli. A grande surpresa aí é a volta de Bocelli depois de uma sequência do Gustavo e a volta do Júnior Urso. Corinthians aí preterindo o jovem Janderson aí para escalar jogadores mais experientes. Enquanto a equipe do Santos também contava com desfalques do seu zagueiro, se eu não me engano é o Lucas Veríssimo. Isso sem contar com o zagueiro Lucas Veríssimo. Santos foi a campo aí com o que tinha de melhor à sua disposição. Entrou com Everson, Pará, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Jorge, Evandro, Diego Pituca, Jean Mota, Thailson, Sacha e Soteldo. Esses dois times aí entraram com uma postura totalmente diferente. Essa formação do Corinthians ela foi usada há um bom tempo atrás. O Corinthians vinha preterindo o volante a colocar mais um meia para criar um pouco mais na saída de bola, e o Santos vinha optando com 3 zagueiros. Então essas duas escalações foram específicas depois de um bom tempo para esse jogo. Essa escalação do Santos a gente viu contra o Palmeiras que funcionou. O Santos jogou muito melhor que o Palmeiras com esse esquema, com uma linha de 4 defensiva normal, sem nenhuma improvisação, com jogadores de suas posições ali. Porém, o Santos aí perdeu um pouco em qualidade no seu meio de campo, já que preteriu o Carlos Sanches a Jean Mota e Evandro, né? Diego Pituca é titular absoluto do Santos, e mais à frente um time rápido com Sacha, Soteldo e Thailson. Então as duas equipes entraram com duas formas diferentes. O Corinthians com um jogador mais defensivo na marcação, enquanto a equipe do Santos com um time leve, livre e solto ali para triangular bastante, com uma linha de 4 defensiva. Não segurava tanto os seus laterais, os dois quando podia apoiavam, o Pará segurando um pouco mais, o Jorge com um pouco mais de liberdade, e as duas equipes mostrando que o jogo seria difícil, que seria complicado, porque o jogo por um grande período de tempo ficou de lançamento do goleiro Everson pro ataque, bola bate, fica com o Corinthians e volta contra a equipe do Santos. Depois lançamento do Cássio, bola bate, volta pro Santos contra o gol do goleiro Cássio. Ficou nesses lançamentos, ficou um jogo meio chato ali, sem utilizar muito meio de campo que estava muito povoado, e foi mais ou menos isso que aconteceu. O Carille novamente aí, ele tem um dedo aí nessa escalação, mas optou por manter o Pedrinho, que não vem bem nos últimos jogos. A convocação para a seleção sub-20 eu acho que veio em uma boa hora, porque daí o Carille vai ter que mexer de uma outra forma e colocar um outro jogador. Eu acho que o Pedrinho vem atrapalhando muito esse meio de campo do Corinthians. Não eu gosto de quando a base do Corinthians tem oportunidade, gosto muito do Janderson, então eu preteria o Pedrinho a manter o Janderson, que tem uma profundidade maior. E até mesmo com a mexida que colocou em certo momento do jogo, o Corinthians deixou 2 centroavantes centralizados, que foi o Wagner Love e o Bocelli, e o Corinthians fez uma linha de 3 atrás marcando, ou seja, essa formação rendeu uma pressão muito grande do Corinthians em cima do Santos, que foi muito boa. Então eu acho que o Corinthians teve algumas oportunidades que a bola chegou no pé do Pedrinho e ele fez a escolha errada. Ou ele chutou quando deveria ter cruzado, ou cruzou quando deveria ter chutado, ou não chutou e nem cruzou. Teve muitos lances que ele perdeu errando muitos passes, não dava profundidade de jogadas do Corinthians,
e faltou um pouco do Janderson. O Janderson, em uma jogada no segundo tempo, recebeu uma falta, aonde o Sornosa, que entrou também no segundo tempo, levou muito mais perigo. Os dois jogadores que entraram no segundo tempo levaram mais perigo do que o Pedrinho. E o Pedrinho jogou o jogo inteiro e não fez nada. Mais atrapalhou do que contribuiu. Perdeu muitos lances, tentando enfrentar no meio de campo. Alguns desses lances resultaram em cartões amarelos a jogadores do Corinthians. Um deles aí ao Bocelli por uma entrada desnecessária, ou do Gil num contra-ataque muito bem armado pelo Santos com o Marinho, que também entrou no segundo tempo e chegou quase dentro da área. O Gil conseguiu ali evitar, e o Danilo Avelar também recebendo o cartão amarelo. As mexidas do Corinthians, o Corinthians e o Santos ali meio que parecido, os dois criavam bastante. O Santos chegou com mais qualidade, o Corinthians com mais força, vamos colocar assim, porque o Santos trocava passes com naturalidade. Quando colocava a bola no chão, a gente sabe que quando o Santos coloca a bola no chão tem essa qualidade, então ele tinha uma qualidade maior na troca de passes, e quando chegava com mais facilidade e levava muito perigo para o goleiro Cássio. Enquanto a partir do Corinthians chegava naqueles lances aos trancos e barrancos, um lançamento, uma bola dividida, sobrou para o Corinthians, que chega na linha de fundo e faz uma jogada, ou que chega na entrada da área e faz a jogada, que pode resultar ou não num perigo de gol. Foi assim na cabeçada do Júnior Urso, foi assim também na cabeçada do Bocelli, que o Everson trabalhou muito bem. Do outro lado também, o Soteldo teve uma chance aí que a bola foi na trave. Então as duas equipes, quando colocavam a bola no chão e tinham oportunidades, levavam muito perigo. Mas os dois goleiros aí trabalhando muito bem, Cássio e Everson ali bem seguros no jogo. O Cássio aí não queria saber muito de brincadeira, né? Optou aí toda a bola tocada para ele. Se não fosse um lance que ele pudesse segurar a bola e dar um chutão para frente, ele chutava para o lado que estava virado, seja para lateral ou para frente. Então um goleiro bem jogando seguro, né? E o Everson ali com um pouco mais de espaço, porque o único que apertava ele era o Bocelli, e o Bocelli ali ele não tem mais aquela presença de velocidade, né? Ele é um jogador que se posiciona muito bem para finalizar uma jogada, mas de mobilidade não é um jogador tão móvel, então dava mais facilidade do que o Sacha e o Soteldo ali em cima do Cássio. Já no segundo tempo aí as mexidas, o Corinthians tirou o Júnior Urso, tirou o Matheus Vital e Bocelli. Eu preferia a substituição do Matheus Vital pelo Pedrinho e colocaria o Janderson, porque ele fez muita diferença na vaga do Matheus Vital. Sornosa entrou na vaga do Júnior Urso, Corinthians voltando àquela escalação que habitualmente ficam utilizando, né? Com o Sornosa ali como segundo volante, à frente do Ralf, e o Gustavo entrando no lugar do Bocelli. O Gustavo entrando no lugar do Bocelli, e acabou aí que assim que houve a substituição, o Wagner Love sentiu. O Wagner Love jogou aí praticamente 10 minutos sentindo a coxa, e mesmo assim levou muito perigo à equipe do Santos. Ou seja, o Wagner Love meia boca levou mais perigo aí do que o Pedrinho inteiro na partida inteira. Então vale se ressaltar isso, que o Wagner Love, em vontade, até no final do jogo ali, o Gustavo num escanteio pediu pro Wagner Love sair, né, para se poupar, para não ser nada mais grave, e o Wagner Love não queria sair, mostrou vontade, mostrou uma determinação muito grande e continuou na partida até o final. Quando o árbitro apitou, ele caiu no chão ali, desabou na partida. De fato aí o Wagner Love mostrou aí uma garra, uma vontade muito grande, e vale ser ressaltado aí. O Wagner Love merece aplausos pelo que fez, não em criação de jogada, em definição, porque ele teve algumas oportunidades e acabou não conseguindo fazer da melhor forma possível, mas na sua entrega, sua vontade foi muito maior do que a do Pedrinho, por exemplo, que é um jovem aí promissor, mas que o sucesso vem subindo na sua cabeça desde que virou titular no Corinthians, cobra mais do que joga. Então esse é o problema do Pedrinho. A mídia também é culpada por isso, porque exalta muito o jovem que não vem rendendo nada. Todo mundo, o Pedrinho tem que jogar mais aqui, o Pedrinho tem que jogar mais ali,
mas independente de onde ele joga, ele não consegue fazer o time jogar. Alguns jogos ele consegue um vislumbre de lance, né, e consegue achar uma bola ali para um companheiro, mas na sua grande maioria, vamos pegar assim, 90% dos casos, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando o Corinthians. Eu acho que o Pedrinho merece sim um banco aí. A mexida do Janderson eu colocaria no lugar do Pedrinho, porque o Vital ele tem essa profundidade que o Pedrinho não tem. E faltou isso pro Corinthians, uma profundidade maior. O Wagner Love ele já é um jogador mais velho, então não tem como você pedir muito isso dele, mas o Pedrinho tem como pedir e ele não faz. Parece que o Wagner Love é mais jovem do que o Pedrinho. O jovem do time é o Wagner Love e o mais velho é o Pedrinho, porque o Pedrinho não consegue correr, não consegue partir na velocidade para cima da marcação, até mesmo fazer um lance mais criativo em cima do marcador. Não querer fazer um lance criativo no meio de campo e perder uma bola como aconteceu no jogo. Já o Santos também teve problemas aí, com esse problema do Wagner Love, que acabou sentindo aí e continuou na partida. O Júnior Urso que voltava de lesão, é bem provável que ele saísse. Mas do lado do Santos aí um pouco mais preocupante, né? O Diego Pituca aí, que é o titular absoluto do Santos, não sai, é um dos coringas do São Paulo, ele joga em tudo quanto é posição. Acabou numa dividida ali, onde ele deixou a perna acho que foi no Matheus Vital, e o pé dele acabou ficando preso ali, alguma coisa assim. Ele acabou meio que torcendo, ou deixa eu ver aqui, eu vi o lance, mas deixa eu ver aqui, foi um lance aos 10 minutos do segundo tempo. Ele cometeu a falta no Matheus Vital, né? Ele acabou virando o pé ali e o jogador sentiu muito, né? Saiu chorando de campo. Os médicos acham que não é nada mais grave, porém vale se ressaltar aí um coringa do São Paulo e que vai fazer falta, né? Um jogador imprescindível na escalação do São Paulo e ele vai fazer muita falta. Entrou o Evandro no lugar dele. O Jean Mota também numa dividida não, ele deu um chute e também sentiu a perna. Os jogadores do Santos vêm mostrando um desgaste no final da temporada, que é normal de se ver, tá? O Diego Pituca vem fazendo muitos jogos. Ele praticamente não é substituído, diferente da equipe do Flamengo, né? Que hoje em dia é o parâmetro do futebol. É diferente, porque o Flamengo começou a jogar incisivamente com os mesmos jogadores por um grande período de tempo. Do próximo ao meio da temporada para cá, em contrapartida, o Santos vem jogando com essa mesma equipe, esses mesmos jogadores desde o início do ano. Então é normal que eles sintam um pouco mais. O Jean Mota sentiu no chute, Diego Pituca sentiu, Soteldo saiu bravo do jogo, porque eu acho que foi mais pela atuação dele que ele não conseguiu jogar, né, do que propriamente com o São Paulo. Foi isso que eu entendi. Ele ficou muito bravo pelo fato dele não ter conseguido fazer nada ali, porque ofensivamente o Soteldo dificilmente apareceu. O Marinho, que entrou no segundo tempo, fez muito mais do que o Soteldo. Entrou o Marinho, entrou o Felipe Jonathan, entrou o Jobson que entrou no lugar do Pituca, né? Já no início do segundo tempo, o Felipe Jonathan entrou no lugar do Soteldo e o Marinho no lugar do Thailson. Uma coisa que eu sempre falei aí desde o início da temporada: o Santos não tem muitas opções para mexer. Ele colocou um jogador ofensivo do outro lado para trocar, para tirar o Thailson e colocar o Marinho, mas do outro lado ele tirou o Soteldo para colocar um lateral esquerdo improvisado. E esse é o problema que o Santos vem tendo, esses improvisos demais, porque os jogadores estão sentindo. O Santos vem jogando assim desde o início da temporada, então o Santos não tem peças de reposição. Contratou o Marinho, mas antes tinha Marinho, Rodrigo e o Soteldo. Só que daí não tem esse quarto jogador, porque se você precisa substituir os dois, você não consegue colocar dois jogadores de velocidade.
E esse é o problema que o Santos vem sofrendo. Ele não tem peça de reposição, tirou o Diego Pituca, colocou o Evandro, um volante por um volante. Aí o Santos tem peça de reposição, poderia ter colocado o Sanches também na partida ali no lugar do Evandro, mas pela forma que o jogo vinha seguindo, era melhor a entrada era a melhor entrada do volante do que você tirar é melhor você colocar um volante do que você tirar colocar um meia, né? Porque depois você vai substituir e perder uma substituição. O Santos tinha várias opções aí. O Venuto, não sei o que acontece, parece que ele não vem agradando. Foi contratado para ser esse jogador aberto e não vem sendo tão utilizado. Acho que entrou só uma vez, duas no máximo, mas que eu me recordo foi só uma e não vem sendo utilizado. E fora isso, o Santos tinha outras opções, como os zagueiros de ataque. Tinha o Derlis Gonzalez aí também, foi preterido pelo técnico de São Paulo para improvisação. Então eu não sei aí ao certo aí o que o São Paulo imaginou. Talvez aí a pressão do Corinthians vinha sendo maior do que o São Paulo tinha em campo, então ele optou aí por reforçar um lado do campo e com isso ele ter mais mobilidade só de um lado, saída só do lado direito com o Marinho, e segurar um pouco mais ali o Felipe Jonathan junto com o Jorge para dar ali um suporte defensivo melhor. Talvez ele tenha visto alguma coisa que eu não enxerguei aí do ataque do Corinthians, mas eu não acho que o Corinthians fez tanta coisa para merecer uma substituição para trás, né? Ou ele entende que o Felipe Jonathan é muito mais incisivo do que o Derlis Gonzalez, que é um ponto. Então eu não sei aí ao certo, não criticando o São Paulo, é mais as peças à disposição. Eu acho que a escolha que ele fez tem algum significado que ele entendeu o que ele fez, mas a gente vai demorar um pouquinho para entender. O Santos vai ter a volta do Lucas Veríssimo para a próxima partida, e o Corinthians tem aí a volta do do Bruno Mendes e do Fagner para enfrentar para a próxima partida. Vamos aqui aos números do jogo. Os números do jogo mostram aí um jogo meio que equilibrado, mostrando aí o Santos teve muito mais posse de bola, porém o Corinthians ele era mais cirúrgico, levou mais perigo do que a equipe do Santos. O Santos levou o perigo, criou mais oportunidades ali, 19 chutes dados pelo Santos contra 14 do Corinthians, porém em chances de gol, onde fez o goleiro trabalhar ou a bola foi na trave, o Corinthians teve mais chances do que a equipe do Santos. Isso mostra que o Corinthians, mesmo tendo menos posse de bola, mesmo chegando menos vezes ao ataque, quando chegava conseguia levar muito perigo contra a equipe do Santos. Passes ali, o Santos trocando o dobro de passes ali praticamente que o Corinthians. Faltas, o jogo aí com a média de faltas aí do mínima, né, que são de 32 faltas aí, 3 cartões amarelos contra o Corinthians, contra 1 do Santos, nenhum cartão vermelho, 5 impedimentos marcados contra a equipe do Santos. Nessa partida a arbitragem foi muito bem, até mesmo nos possíveis pênaltis ou lances mais polêmicos, o árbitro foi bem. E escanteios 4 contra 3 aí na partida. Esse resultado foi melhor para a equipe do Santos do que propriamente para a equipe do Corinthians. Isso porque o Corinthians pode ser ultrapassado e perder mais uma posição para o Internacional. O jogo que está acontecendo agora contra o Bahia, eu acho que se encontra ainda em 0 a 0. Deixa eu só confirmar aqui, mas seja um vídeo, mas vai ficar aí salvo. Está 0 a 0 até o momento. Então, com os resultados de momento, o Corinthians deixa eu só dar uma atualizada para ver se aparece aqui. Corinthians ainda se mantém em quinto, um ponto atrás do São Paulo, que vai jogar na próxima rodada, e o Santos se mantém a 2 pontos do Palmeiras, mais a 12 pontos da equipe do Flamengo.
há coisas boas e ruins de se tirar desse jogo e dessa semana que passou. Por quê? Porque a gente segue aqui a tabela, nós estamos vendo aí o Corinthians em quinto e o Santos em terceiro. Santos e Corinthians brigam mais pela Libertadores do que propriamente pelo título do Campeonato Brasileiro. Porém, para o Corinthians, aparentemente, os resultados são ruins, mas a vitória do Flamengo contra o Grêmio deu um up nas possibilidades de classificação para a Libertadores do Corinthians e também do Santos, foi uma classificação direta. E do Corinthians para se classificar, propriamente dito, para a Libertadores. Porque o Flamengo, na final contra o River Plate, aí, uma possível vitória do Flamengo sobre o River Plate ser campeão da Libertadores transforma este G6, que está aqui do lado, tá aqui, isso, transforma esse G6 que está aqui em cima em um G7. É isso aí. Então quer dizer que a vaga da Libertadores que está com o Flamengo, ela chegaria até o quinto lugar, e as duas vagas de pré-Libertadores ficariam até o sétimo. Do quinto pularia para o sétimo ali. Então haveria uma outra vaga na Libertadores ali nesse G4, G5, G6 e agora G7. E qual que é o contra? Qual que é o resultado negativo? Porque dos times que estão abaixo ali, dos classificáveis para Libertadores, nós temos todos com possibilidade de ultrapassar Corinthians e Santos até o final do campeonato, porque faltam 10 jogos, então são 10 rodadas, 30 pontos em disputa. Os jogadores do Santos estão sentindo o desgaste físico dessa temporada longa aí, mas teve a parada para a Copa América. É complicado você só ter 11 jogadores, no máximo ali 13, 14, mas o que a gente pode analisar? Porque um concorrente direto ali, que está à frente do que já está classificado pelo Libertadores do ano que vem, que é o Atlético Paranaense, é o Grêmio. O Grêmio está a 11 pontos do Santos, em 30 em disputa, então aí há uma possibilidade aí, até porque o Grêmio ainda joga na rodada. Tem o Bahia, que está enfrentando o Internacional, tem o próprio Internacional, ou seja, tem 3 concorrentes ali abaixo do Corinthians. Então esses 3 concorrentes podem a qualquer momento ultrapassar o Corinthians. E se o Santos não conseguir aí uma sequência muito positiva, como vem tendo uma oscilação muito grande, tanto o Santos contra o São Paulo e Corinthians, pode ser que esses 3 times que estão brigando lá embaixo possam ultrapassar esses 3 que estão ali em cima. Isso também não tem como você tirar, isentar aí a equipe do Palmeiras, que também não vem tão bem. Então os resultados do meio de semana abriram a possibilidade de mais uma vaga no Campeonato Brasileiro para equipes brasileiras na Libertadores do ano que vem. Há uma possibilidade aí, depois de um bom tempo aí, os 4 paulistas estarem na Libertadores do ano que vem, mas também abre o precedente de que você tem mais um concorrente, os 2 gaúchos, as 2 equipes gaúchas brigando por esta vaga, por essas vagas na Libertadores, né? Porque ainda tem 30 pontos de disputas. Do Grêmio até o Flamengo são 23 pontos. Isso 23 pontos. Isso é mais difícil porque daí a diferenciação de 7 teria que ser uma oscilação muito grande do Flamengo para ele não ir para a Libertadores. Não estou nem computando o título, e sim para a Libertadores. Então o Flamengo em teoria já está na Libertadores do ano que vem, mas até a equipe do Palmeiras são 14 pontos. São 13 pontos. Isso, são 13 pontos. Não, 13 pontos. Desculpa aí. São 13 pontos em disputa de 30, ou seja, mais que a metade. Então a oscilação pode ser grande. Então todos esses clubes, até o Grêmio, pode se classificar para a Libertadores. Então se os times não se mantiverem ligados no campeonato, o Corinthians tem ainda a possibilidade de terminar essa rodada ainda na vaga para a Libertadores.
ainda em quinto lugar, um pouco abaixo do São Paulo, mas pode ocorrer também de ser ultrapassado por Bahia ou Internacional e ir para sexto e receber aí mais um integrante na sua cola, que é o Grêmio, que tem que joga ainda na rodada também. Então são jogos aí. Corinthians e Santos podem ter aí um vislumbre maior de Libertadores com a possível classificação do Santos, o Santos não, com a possível título da Libertadores para o Flamengo, mas isso só será visto no dia 24 de novembro. Então até o dia 24 de novembro há essa possibilidade, mas se você ficar vivendo apenas de possibilidade, isso pode causar muitos problemas. Então você tem que pensar no que tem hoje na sua frente. Se você ficar contando, por exemplo, o Corinthians continuar essa oscilação gigantesca e ficar contando com um possível título do Flamengo da Libertadores para se classificar para uma pré-Libertadores, nem para Libertadores, ou até mesmo para Libertadores direto, que daí cairia ali para quinto se mantivesse ali nessa posição. É bem mais complicado você pensar dessa maneira do que você pensar em fazer o seu melhor e tentar chegar cada vez, tentar subir na tabela, né? Os 4 paulistas aí, por enquanto, estão se classificando para a Libertadores, mas são 30 pontos de disputas ainda. Então, outros times ainda têm 33 pontos, então são de 33 a 30 pontos em disputa. Então é muita coisa ainda para rolar e qualquer um aí pode ficar fora da próxima Libertadores, né? Começando aqui com o mandante do jogo, os próximos jogos aí, né? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos para o fim da temporada. Quando você pega o CSA, em teoria não é um jogo tão complicado, o Corinthians só não contará com o Gil para este jogo. Os demais jogadores estarão à disposição do técnico Fábio Carille, que também volta ao banco de reservas. Depois pega um Flamengo aí, meio que embalado aí no campeonato, porque praticamente já é campeão brasileiro, já está com uma mão na taça aí do Campeonato Brasileiro. Só uma grande catástrofe aí que tira esse título do Flamengo. Depois pega o Fortaleza, Palmeiras, Internacional, Botafogo, Avaí, Atlético, Ceará e Fluminense. Alguns pontos interessantes. Contra o Flamengo, o Corinthians não jogou tão ruim as suas partidas, mas não conseguiu vencer o Flamengo nessa temporada ainda. Contra o Fortaleza, aí, o Corinthians fez um bom jogo no primeiro turno. Contra o Palmeiras, aí, o Corinthians vem tendo uma oscilação na temporada, consegue vencer um jogo ou outro, mas sem convencer tanto. O Internacional, um concorrente direto aí, o Corinthians pode aí tirar ou aumentar a sua vantagem aí, ou ultrapassar o Internacional, dependendo de como tiver o campeonato. O Avaí aí tem que ver se já vai estar rebaixado ou não, para ver quais são as pretensões nele nessa faltando 3 rodadas para o campeonato. O Atlético a mesma coisa, também o Ceará e o Fluminense aí, que também é um time que o Corinthians enfrentou muito nessa temporada e também não conseguiu vencer. Então o Fluminense e o Flamengo são 2 times que, se eu não estiver errado, o Corinthians ainda não venceu nessa temporada. Então são Corinthians, de todos esses jogos, o Corinthians vai ter 4 jogos em casa e 6 fora. Sendo desses 6 fora, enfrentando o líder, o Palmeiras, né? Vai enfrentar o CSA, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro e Ceará. Então vai enfrentar nenhum desses jogos aí. Eu não me lembro se no Rio de Janeiro também tem um negócio de torcida única, mas contra o Palmeiras a torcida corintiana não poderá empurrar e vai ser no estádio deles, no estádio do Palmeiras. Então o Corinthians vai ter que mostrar um pouco mais de força de vontade. E para este jogo aqui em específico, o Corinthians não contará com Bruno Mendes e Pedrinho, ambos convocados para suas seleções. Pedrinho acho que será mais um auxílio do que propriamente uma perda muito grande aí, porque eu acho que ele não merecia estar como titular do Corinthians. Não ser, mas estar, né? Já aqui
A equipe do Santos, os próximos 10 jogos aí, o Santos pega o Bahia, Botafogo, o Avaí, Goiás, São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza, Chapecoense, Atlético Paranaense e finaliza com o líder do campeonato, o Flamengo. Possivelmente aí o jogo do já para entregar a taça, para equipe do Flamengo entregar a taça aí no estádio. O Flamengo já vai ter sido campeão, né, provavelmente, se manter essa pegada. Então só vai ser uma entrega aí de troféu, mas dentro da Vila Belmiro. Possa ser que o Santos venda o mando de jogo pro Flamengo, para ele poder receber a taça, fazer a festa e tudo mais. Mas o Santos tem como em casa, o Santos tem 6 jogos em casa aí até o final da competição e 4 fora. Em casa ele vai enfrentar concorrentes fortíssimos aí, que é o caso do Bahia, que vem brigando pela Libertadores, é o caso do São Paulo, que também vem brigando aí pela Libertadores, Cruzeiro, que vem lutando contra o rebaixamento, o Atlético Paranaense, que vem tirando ponto, o Atlético Paranaense não é em casa, o Flamengo, que vai possivelmente é campeão. 4 jogos bem complicados aí. Avaí possivelmente já vai estar, Avaí não, Botafogo não tem muitas pretensões, não vem fazendo bons jogos, e Chapecoense também não. Então são 2 jogos aí que não serão tão complicados em casa. Os 4 jogos complicados em casa contra São Paulo, Cruzeiro, Flamengo e Bahia. Já fora de casa, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, desculpa. O Santos vai ter um jogo complicado contra o Goiás, que vem em ascensão. O Fortaleza do Rogério Ceni, que também é um time que vem crescendo bastante, e o Atlético Paranaense, que é o time que não tem nada a ganhar, mas também não tem nada a perder, e vem jogando o seu futebol de maneira exemplar aí. Joga como se precisasse vencer para se manter em busca de um título ou algo assim. Então São Paulo, o Santos tem 9 jogos de 9 não, são 7 jogos difíceis aí até o final do campeonato, que vão ser jogos bem disputados pela equipe do Santos. Porém, a gente já viu que alguns jogadores do Santos já estão sentindo o desgaste. Jean Mota, que não vinha tendo uma sequência como titular, entrou como titular hoje, mesmo assim acabou sentindo num chute. A mesma coisa aconteceu com o Diego Pituca, que numa dividida acabou sentindo ali. Fora isso, em campo a gente viu que o Santos tinha uma transição legal, mas não tinha mais aquela mobilidade do seu meio de campo de chegar dentro da área. Parece que o Jean Mota não conseguia mais chegar, fazer aquilo que o Santos vinha fazendo. Então o desgaste do Santos vem pesando contra ele. Eu acho que o maior problema do Santos é mais o seu desgaste físico do que propriamente qualquer outra coisa. Então tem 7 jogos bem complicados até o final da temporada, então tem que tomar cuidado, tem que poupar um pouco mais, tirar um pouco o pé alguns jogadores para não perder ninguém aí para esse final de temporada, até mesmo o começo da temporada seguinte. Santos que vem aí no entrave com o zagueiro Gustavo Henrique, né, que não foi procurado, se sentiu aí um pouco chateado com a equipe do Santos, né? Dá para entender, né? Colocando um ponto de vista de um trabalhador, você que trabalha na sua empresa e o seu contrato de trabalho tivesse um prazo pré-definido para acabar e você não fosse procurado até um tempo hábil aí de você poder procurar uma outra coisa para fazer e depois você ser procurado e te oferecerem qualquer coisa, é diferente, né? Você não vai aceitar uma proposta de qualquer maneira. Você tem, por exemplo, eu não lembro quanto tempo tinha o Gustavo Henrique de contrato, mas, por exemplo, ele tem 4 anos de contrato. Você passa 3 anos desse contrato, 3 anos e meio desse contrato aí, 3 anos e meio do contrato trabalhando, seja trabalhando como no seu auge físico, no seu auge de futebol ou auge da sua profissão, e
ou oscilando aí, mas você vem agradando, tanto que vai querer ser renovado, mas você só ser procurado nos últimos 6 meses desse contrato. Parece que o clube só se preocupou em querer renovar com você porque lembrou que está vencendo, não se preocupou em querer valorizar o seu trabalho. Então ele, até o momento, parece que vem conversando com o Santos. Ele não pretende sair ou conversar com alguém, aparentemente, porque já entrou nos 6 meses que ele pode realizar um pré-contrato com clubes europeus ou com o próprio Brasil, e parece que ele não abriu negociação com ninguém. Ele, por enquanto, é jogador do Santos e ele continua assim. Ele não se preocupa em simplesmente deixar o Santos falar assim: eu não quero mais estar aqui. Ele não optou pela renovação porque achou injusto a forma como foi feito. E isso daí, eu até vi um vídeo aí do Felipe Noronha, do Ouvinte Santos, comentando sobre isso. É complicado, né? Você tem que ver com os olhos de quem trabalha, né? Você, quando você trabalha, o serviço que você tem, você quer ser valorizado pelo aquilo que você faz. Se você de fato agradou ao seu empregador, a pessoa que te contratou, por que ele não buscou aí a sua permanência antes? Esperou os últimos momentos aí. E se você tem outros, já que você chegou nesse ponto, você já está pensando em outras coisas. Você chegou dentro do prazo onde você vai pensar em outras coisas. E é isso que o Gustavo Henrique está fazendo. O Santos deixou até o último momento achando que seria renovado de qualquer maneira. E o jogador tem aí também o seu ponto de vista da situação, o que ele acha melhor para ele, e ele pode optar por permanecer no Santos ou não. Isso vai ficar ao critério dele, mas mesmo com todas as críticas ao jogador, você tem que se ressaltar que o mesmo não vem conversando com nenhum outro clube e só está trabalhando no Santos. Então isso aí é diferente de qualquer outro jogador que, quando chega nos 6 meses, pare de conversar com o seu clube, deixa de jogar, deixa de fazer o seu trabalho para na temporada seguinte se sair e se representar no outro clube. A gente viu muito isso acontecendo com vários jogadores, principalmente com o Santos, nesses últimos anos aí. Aconteceu muito isso. O fato aí do Henrique, o Gabriel, que deixaram o Santos aí, fizeram corpo mole para depois sair do Santos e render o que estão rendendo no Flamengo. Tem o caso também do Lucas Lima, que saiu aí batendo o pé, fazendo corpo mole, e pegou e saiu e foi para o Palmeiras. Teve um início muito bom, mas depois continuou na mesma. Então tem jogadores que fazem isso. O Gustavo Henrique não é desse jeito, ele vem se dando ao máximo, vem fazendo o melhor do seu trabalho, e ele só ficou chateado com a forma que foi feita essa situação. Por outro lado, o Corinthians aí para a temporada aqui do ano que vem estará com um pouco mais de dinheiro, já que tem alguns jogadores que estão terminando o seu contrato, como é o caso do Guilherme aí, que muitos torcedores ficaram muito bravos aí, né? Guilherme aí que foi contratado ao Corinthians para ser uma solução e acabou sendo mais um problema aí, entre outros jogadores que estão nos seus termos de contrato. Então enxugará a sua folha salarial. O Corinthians, podendo vender alguns jogadores, não descarta isso, mas já de olho em algumas possibilidades, alguma delas aí que não vem agradando tanto ao torcedor, né? E outras opções são as 3 opções. Eu acho que o Corinthians está de olho aí, mas não é nada certo. São Caçares, Marcelo Cirino e Sid Clay. A notícia aqui do site da Globo.com tem esses 3 nomes aí que estão estão sendo observados pela equipe do Corinthians, né? Mas, né, eu acho que para contratar esses caras você vai ter que se desfazer de quem está no elenco. Então, para contratar o Marcelo Cirino, que não é nenhuma estrela, o Corinthians vai ter que se desfazer de alguém que não é uma estrela. O Corinthians não tem ninguém que seja uma estrela no seu elenco, mas tem vontade.
Marcelo Cellino seria muito mais do mesmo que já tem no Corinthians. O Caçares é a mesma coisa, é muito parecido ali com o futebol de Jadson e Sornosa, porém nenhum dos dois renderam aquilo que vem rendendo. E se o jogador vem sendo preterido pelo Atlético e pode vir ao Corinthians, alguma coisa tem, porque o jogador não vem tão bem no clube onde ele teve tantas glórias, no Corinthians talvez também não renda tanto. E Sid Clay saiu, assim como eu digo, o problema, o jogador tem a sua opinião para tudo, saiu por uma proposta grande de fora e poder voltar ao futebol. O Sid Clay para mim é muito mais do mesmo, porque o já tem o Danilo Avelar e o Carlos Augusto. O problema é que o time oscila muito, mas para mim o Sid Clay fica nos mesmos parâmetros ali de Carlos Augusto e Danilo Avelar. Não é muito maior do que aquilo. Então eu acho que esses três nomes não vão agradar. Um nome aí que foi especulado nessa temporada, que é a possível chegada do Luan no Atlético Mineiro, eu acho que seria muito mais viável do que qualquer uma dessas aí, principalmente para a parte da frente do Corinthians, que deixa muito a desejar ali, principalmente onde você tem que colocar um cara de praticamente aí uns 40 anos para correr, que faz mais do que um garoto de 20 e poucos anos aí, que é o caso do Pedrinho e Wagner Love. Wagner Love corre feito um garoto aí, como eu disse no vídeo também, sentiu no jogo e mesmo assim quis continuar até o final para tentar fazer algo mais, quase fez o gol mesmo machucado, enquanto o Pedrinho não fez nada, ficou sumido no jogo e foi mantido até o final. Então não dá muito para entender, o Matheus Vital fez muito mais do que o Pedrinho e o Pedrinho ficou e o Matheus Vital saiu. Talvez seja por isso, né? O Matheus Vital cansou de tanto trabalhar e colocou o Janderson para trabalhar, o Pedrinho ficar descansando lá o jogo inteiro. Então eu acho que o Corinthians precisa de mais um jogador ofensivo à sua frente. Mas comentem aí a análise que vocês tiveram da partida, um vídeo comprido aí, quase 45 minutos de vídeo. Mas deixe a opinião de vocês aí embaixo nos comentários, responderei todas. Agradeço bastante a todos que acompanharam esse conteúdo. Deixa o like no vídeo que ajuda bastante. Não esqueçam de se inscrever no canal aí embaixo se vocês ainda não forem inscritos. E acompanhe os outros vídeos, os outros conteúdos aí do canal. Tem vídeo de jogo. E se vocês querem um conteúdo diferente aí, comentem aí também. Deixe aí a opinião de vocês que estarei trazendo. Não vou trazendo tantas lives porque a live gera um pouco mais aí de... Eu faço o vídeo, mas as pessoas elas acompanham parcialmente aí a live. Poucas pessoas vinham acompanhando aí as últimas lives que eu fiz. Então decidi fazer o vídeo e deixar no canal. Aí cada um assiste quando bem entender. Porque normalmente a pessoa entra, vê, deixa a sua opinião no momento e vai embora. Não tem uma interação aí, não tinha uma interação muito grande, por isso não estou mais fazendo as lives. Mas deixa aí, se vocês querem que voltem as lives, coloquem nos comentários a opinião de vocês do jogo, né, o jogo em si. O Santos foi melhor, mas o empate acabou sendo mais justo para os números do jogo, né? O jogo que ficou com apenas 50% da bola rolando, ou seja, metade do tempo a bola ficou rolando. Então você vê, não foi um jogo tão faltoso, mas muitos lançamentos de longe, a bola saindo para fora, e isso atrapalhou muito aí. Mas deixa a opinião de vocês. Se você não for inscrito, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Agradeço bastante a todos que acompanham o conteúdo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.